Então, igreja, nós estamos na série de mensagens Maturidade. Hoje é a terceira mensagem da série. E eu vou falar de um assunto assim que para mim é muito importante e que nós ainda estamos em processo. Para mim, na verdade, é bem desafiador. É falar sobre zona de conforto. Então, o título da palavra hoje é Maturidade versus Zona de Conforto. E as pessoas que me conhecem há muitos anos, assim, mais intimamente, sabem que eu sempre fui uma pessoa que busquei muito pelo conforto, pelo comodismo, por coisas que me dessem uma vida prática, uma vida fácil, mais tranquila. E antigamente isso era por motivos errados, era por motivos egoístas mesmo. Mas aí vem Deus com os seus processos, com a sua misericórdia e nos empurra para sair dessa zona de conforto. Então, tem uma frase que eu vi esses dias e que eu achei bem interessante. Filhote de águia para voar precisa ser empurrado do ninho. Então, às vezes, Deus vem para nós cumprir os nossos propósitos, né, o que Ele tem para a nossa vida, e nos dá um empurrãozinho, e a gente acaba deixando de lado a nossa zona de conforto. Então, para a gente crescer, né, nessa série, nós estamos falando sobre maturidade. É uma série que fala sobre crescimento em diversas áreas da nossa vida. Então, para a gente crescer, realmente a gente vai precisar abandonar a nossa zona de conforto em muitos momentos. Então, o que é essa zona de conforto? É uma expressão originária da área da psicologia. O termo zona vem do latim, que significa área círcula da esfera, que do grego zone, que quer dizer cinto. Já a palavra conforto vem do latim confortus, que é particípio passado de confortare, que significa fortalecer, conferir força. Então, o significado de zona de conforto aponta para um conjunto de atitudes, comportamentos ou pensamentos que uma pessoa tende a estar acostumada a ter. Ou seja, é uma região que não oferece perigo, medo ou risco para o indivíduo, pois é o que ele já está acostumado, vive de forma cômoda, com os mesmos hábitos e condições. O indivíduo que vive na sua zona de conforto não pratica qualquer esforço para evoluir ou fazer alguma mudança, seja ela em qualquer área da sua vida. Então, a zona de conforto ocasiona desempenho constante, sem transtornos, e dá uma sensação falsa de segurança. Porque essa segurança ela é falsa porque ela deixa a pessoa despreparada para qualquer mudança repentina que possa acontecer na vida dela. E nós sabemos que muitas vezes acontecem mudanças, circunstâncias, situações que nós não estamos esperando. Então, quando é uma pessoa, às vezes, que fica sempre muito acomodada na sua zona de conforto, ela vai sofrer muito mais. Então, a partir dessa definição, nós podemos imaginar já, imagina-se já o que a maturidade tem a ver com a zona de conforto. Na primeira mensagem dessa série, o pastor Edson nos trouxe que para alcançarmos maturidade em diversas áreas da nossa vida, nós vamos passar por processos. E para passar por esses processos, nós vamos precisar sair da nossa zona de conforto, nos esforçar. Rick Warren tem uma frase que ele diz que o crescimento não é automático, exige esforço. Temos outra frase popular aí que eu acho que a maioria conhece: o que não nos desafia não nos transforma. Então, vamos ver agora o que a Bíblia diz, nos orienta nesse sentido. Pode passar o texto que está lá em Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Então, o ponto 1, vocês podem completar na sua guia, depois para compartilhar nos pequenos grupos. Aqui na nossa igreja, nós trabalhamos com pequenos grupos. Nas quintas-feiras, nós temos pequeno grupo adulto nas casas. Nos sábados, nós temos os PGs dos juniores, dos adolescentes aqui na igreja, dos jovens nas casas. Então, quem ainda não participa de um pequeno grupo, seja bem-vindo, pode nos procurar.
E é um momento precioso, os pequenos grupos, porque ali a gente tem nosso lugar de fala, nós podemos compartilhar, tirar as nossas dúvidas sobre o que é ensinado aqui nas celebrações. Então, o ponto 1, para ser um cristão maduro, é preciso sair da zona de conforto. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo cheguei a ser homem e acabei com as coisas de menino. Esse texto está lá em 1 Coríntios 13, 11. Então, a palavra de Deus, ela nos alerta que nós devemos crescer. Deus deseja que a gente cresça para que a gente venha frutificar no seu reino. Ele deseja que quando nós chegarmos, no dia que nós chegarmos e nos encontrarmos com Ele, nós tenhamos fruto para apresentar diante do Senhor. E o único crescimento que é natural na nossa vida, a maturidade natural, é o crescimento físico. Que mesmo a gente querendo ou não, né, se alguém tem aquela fase que quer ser sempre um Peter Pan, sempre criança, não vai adiantar, porque vai crescer. Nós somos bebês, passa pela infância, passa pela adolescência, e depois a juventude e a fase adulta. Então, fisicamente, nós vamos crescer, nós vamos nos desenvolver naturalmente. Mas as outras áreas da nossa vida vai exigir um esforço da nossa parte. As áreas emocional, espiritual, intelectual, sentimental, nos relacionamentos, na área financeira, vai exigir que a gente se esforce para adquirir sabedoria e maturidade. Por isso é tão importante abandonarmos a nossa zona de conforto. As coisas importantes da nossa vida, por exemplo, o nosso desenvolvimento intelectual, ele exige muito esforço da nossa parte, né? O processo de aprendizagem, como todos aqui devem saber, nós ficamos vários anos na escola aprendendo, exigem que nós venhamos a ler vários livros e sempre estudar. Então, o processo do crescimento, da maturidade intelectual, ele vai levar muito tempo. Na verdade, eu penso que leva a nossa vida inteira, dependendo do quanto nós queremos ser intelectualmente maduros e desenvolvidos. Outra coisa que nos tira muito da zona de conforto são as pessoas que desejam viver uma vida saudável, por exemplo. Pessoas que querem se alimentar de forma saudável, que praticam atividade física. Essas pessoas, elas precisam sempre sair da sua zona de conforto. A gente sabe que hoje temos tantas facilidades, né, para preparar alimentos de forma assim não saudável, né? A gente abre embalagens, coloca no forno, leva uns minutinhos, está pronto. Mas de forma saudável vai exigir que a gente saia da zona de conforto, porque a gente vai precisar descascar e preparar de uma forma convencional. Então isso vai levar muito mais tempo. É claro que muitas vezes na nossa rotina corrida as facilidades nos ajudam bastante. Mas tudo tem um preço, tudo tem uma consequência daquilo que nós realmente queremos para a nossa vida. No desenvolvimento espiritual, funciona da mesma forma. Nós vemos muitas vezes pessoas querendo viver algo sobrenatural e grandioso com Deus, mas não gastam tempo na sua vida espiritual. Tempo com Deus, tempo de leitura bíblica, tempo de oração, com as disciplinas espirituais. Então, isso também nos leva realmente a sair da zona de conforto. Se queremos amadurecer espiritualmente, nós vamos precisar nos esforçar nessa área. Deus deseja que a gente passe daquele filho criança que só depende, a criança ela depende o tempo todo de receber coisas dos seus pais, né? Ela está o tempo todo chorando e pedindo. Um filho adulto na família, ele já sabe o que o pai quer. E é isso que Deus deseja de nós. Que a gente seja tão íntimo, se relacione e tenha a maturidade, cresça tanto no nosso relacionamento com Ele, que a gente seja filhos maduros e saiba o que o nosso pai quer de nós. Saiba o propósito que Ele tem para nós e tudo que nós devemos viver e fazer para Ele. É isso que Deus deseja de nós. Então, para sermos um cristão maduro, como diz no ponto 1, nós precisamos sim sair da nossa zona de conforto. O que tem acontecido nessa geração é que muitas pessoas crescem fisicamente, como nós falamos,
tornam-se adultos, trabalham, constituem famílias, mas em outras áreas continuam crianças. Nós que acompanhamos bastante as pessoas, nós vemos bastante problemas que as pessoas estão vivendo ou causam, problemas que seriam muito facilmente resolvidos ou que até nem existiriam se a pessoa tivesse maturidade naquela área. As pessoas não conseguem controlar os seus pensamentos, as suas palavras. Esse é um comportamento bem infantil, a gente vê. Pessoas que falam, que são impulsivas, que falam que vem à mente, fofocam, mentem, manipulam, são manipulados, iludidos, se magoam facilmente com as coisas ou magoam as pessoas facilmente. Precisam chamar atenção o tempo todo para receber validação das pessoas. Por que essas pessoas se comportam dessa maneira? Porque vivem governadas pelas suas emoções, pelas suas vontades. Isso a gente vê muito nas crianças. As crianças, elas não querem esperar, elas não querem, elas estão ali, elas querem uma coisa, elas batem o pé, elas choram, se jogam no chão, fazem uma birra. E esse é um comportamento esperado para a idade, para a infância, para as crianças. Mas nós, adultos, nós precisamos amadurecer emocionalmente para que a gente não tenha esse tipo de comportamento, para que a gente saiba como viver de uma forma madura, uma forma agradando ao Senhor. É preciso esforço para amadurecer. O crescimento acontece fora da nossa zona de conforto. Eu acho que o maior inimigo do crescimento é a zona de conforto. E para isso a pessoa precisa aprender a tomar responsabilidades e fazer o que é preciso, e não somente o que se quer. Uma pessoa que vive voltada, direcionada só para as suas emoções, ela quer fazer só o que ela tem vontade. E nós sabemos, na nossa vida adulta, que muitas vezes a gente não tem vontade de fazer algumas coisas, mas a gente precisa fazer. Nós precisamos tomar responsabilidade. Não só fazer o que se quer, mas o que é preciso. O imaturo, então, ele vive o contrário disso. Está sempre dando uma desculpa, achando culpados para as coisas, para não fazer o que é preciso. Está sempre se vitimizando. Mas eu não fiz porque não sei o que. Sempre tem uma desculpa. Eu sempre digo que a pessoa imatura, ela é expert em desculpas. Está sempre na fila da crítica e não da fila da ajuda. O que mais a gente vê hoje em dia é que a fila da crítica ela é muito grande. As pessoas apontando problemas e criticando. Mas aí a fila de ajudar, a fila de se colocar como solução de um problema, ela é a menor fila que tem. As pessoas imaturas também têm uma característica de viver muito na dependência emocional e espiritual de outras pessoas. Dependem muito que outras pessoas estejam ali para ajudá-las no seu relacionamento com Deus. E isso é natural acontecer quando uma pessoa está chegando na igreja, está se convertendo no início da sua caminhada. É natural que isso aconteça, que as outras pessoas venham aconselhar e ajudar e estar orando com a pessoa sempre. Mas, depois de um certo tempo, a pessoa precisa aprender a andar com as suas próprias pernas e desenvolver a sua vida espiritual com Deus. Procurar saber de Deus o que Deus quer para ela mesma. E não ficar só dependendo das outras pessoas. Claro que nós sempre vamos precisar de conselhos de discipuladores, de pastores, para determinados momentos da nossa vida. Mas nós não podemos viver numa dependência, isso eu também apontei aqui no meu texto, que é algo também perigoso, porque pessoas são falhas. Pessoas, às vezes, por diversos motivos, param, pessoas desistem, pessoas desanimam, pessoas, elas falham. E se você está com a tua vida dependente 100% de uma outra pessoa, você vai, às vezes, desanimar, se entristecer e parar também. Então, quando nós estamos com os nossos olhos fixos, voltados em Deus e no propósito que Ele tem para nós, nós prosseguimos. Infelizmente, hoje não é difícil encontrarmos pessoas adultas, já em certa idade, que estão frustradas com a sua condição atual de vida. E passam murmurando por querer colher coisas que não plantaram.
Isso é muito triste, porque se comparam com pessoas que, como disse o nosso texto ali em Efésios, que aproveitaram bem o seu tempo. Tem pessoas que aproveitaram o tempo para saber a vontade de Deus para a sua vida, para trabalhar, para cuidar da sua família, para estudar, para prosperar em várias áreas. E aí outros, enquanto isso, viveram segundo as suas próprias vontades, viveram de forma negligente. E aí chega um tempo que não estão prosperando, estão desapontados com a sua própria vida. A boa notícia nesse momento, né, que nós temos hoje é que, enquanto existe vida, há esperança. Nós devemos prosseguir, como ensinou semana passada a pastora Cíntia para nós, aprendendo com as lições do passado e seguindo em frente, pegando tudo que aconteceu na nossa vida, né, que não deu certo, o tempo que nós perdemos fazendo coisas que não agradavam a Deus, mas deixando para trás e seguindo em frente. A partir de agora, eu vou ter uma nova vida com Cristo. E a igreja está aqui sempre para ajudar, né? Sempre temos nossos pastores, discipuladores, pessoas que estão aqui sempre para ajudar nesse processo. Então, nós vamos para o nosso ponto 2 de hoje. Você pode também completar aí na sua guia. Uma pessoa madura organiza seu tempo e sabe equilibrar momentos de trabalho e descanso. Lá no Salmos 90, 12 fala: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Então, um cristão maduro, ele tem a sua visão ajustada nas coisas que são eternas, porque sabe que, embora nós estamos aqui vivendo nessa terra, nós não pertencemos a esse mundo. Nós não somos daqui. Nós estamos esperando Jesus voltar ou nós vamos nos encontrar com Ele. E por isso, nós aproveitamos muito bem o nosso tempo, porque entendemos que nós estamos aqui de passagem, que essa vida aqui ela é muito curta e passageira. E que todas as nossas ações terrenas aqui, elas têm uma consequência na eternidade. Então, tudo que nós fizermos aqui vai ter uma consequência para a eternidade. Deus, como eu falei antes, Deus espera de nós frutos. Ele está nos esperando. Ele está esperando o dia de encontrar com nós face a face, pessoalmente. Então, um cristão maduro, um cristão que aproveita bem a sua vida, ele sabe que a sua vida ela é integral. Nós não temos divisão na nossa vida entre o que é espiritual e o que é secular. Tudo o que nós fizemos é para a glória de Deus. Então, por isso, nós precisamos amadurecer em diversas áreas da nossa vida, porque muitas pessoas vão ser chamadas, sim, ao ministério para estarem pregando, para estarem liderando, e outras vão ser chamadas por Deus para fazer a obra dele no local onde está, no seu trabalho. Muitas pessoas vão ser chamadas para ser advogados, médicos, enfermeiras, sei lá, tantas profissões que tem, e no seu trabalho, do seu jeito, vai glorificar a Deus com a sua postura, com o seu comportamento. Então, tudo que nós fizemos é para a glória de Deus, e por isso nós precisamos viver de forma responsável, também buscando um equilíbrio entre os princípios que Deus deixou para nós de descanso, de lazer e de trabalho. Viver hoje de uma forma organizada e responsável em relação ao nosso tempo é muito desafiador, porque hoje nós vivemos com muita informação, com muitas opções de entretenimento, com muitas opções de distração. E como eu estou falando aqui no meio da igreja, no meio de cristãos, eu não estou falando aqui até de coisas ruins, estou falando de coisas boas. Nós temos muito acesso a coisas lícitas, coisas boas. Nós temos muitos canais, hoje muito acesso no YouTube, na internet, nos canais de streaming, a documentários sobre política, sobre estudos, sobre coisas realmente que são muito boas, que também vão fazer com que a gente cresça e avance em algumas determinadas áreas da vida.
A questão aqui é o equilíbrio. O quanto de tempo nós estamos gastando nessas coisas, porque mesmo sendo coisas boas, se nós gastarmos muito tempo com isso, isso vai tirar o nosso foco das coisas que são realmente importantes para a nossa vida, as coisas que a gente realmente precisa fazer. Eu estou falando de algo que para mim é bem desafiador mesmo, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar, gosto muito de política, gosto muito de história, e quando eu vejo, eu estou umas 2 horas assistindo uma coisa, e daí eu tenho que pensar, isso realmente está sendo importante para o meu dia, vai fazer uma diferença tão grande na minha vida, porque tenho outras coisas que eu preciso fazer. Então, é muito importante a gente saber equilibrar o nosso tempo, né, com as coisas que realmente são importantes. O texto ali de Efésios fala que nós devemos remir o tempo porque os dias são maus. E nós realmente estamos vivendo em batalha espiritual. Os dias são maus para nós, para os cristãos, para a igreja. A palavra de Deus, a igreja e as nossas famílias, elas estão sendo alvo de ataque todos os dias. É só a gente dar uma olhada aí nas notícias, nas coisas que estão acontecendo. Está vindo essas ideologias anticristãs, através desse progressismo, que tem ameaçado muito a igreja, tem ameaçado muito a nossa liberdade, tem ameaçado a nossa fé. Então, nós precisamos realmente viver de forma responsável, buscando a direção de Deus para a nossa vida, buscando saber aquilo que Deus quer, nos posicionando e vivendo com zelo pelas coisas que Deus entregou na nossa mão. É um privilégio servir a Deus. É isso que nós precisamos pensar. Tem pessoas que às vezes, porque cansa, porque é corrido, mas é um privilégio, pensar que Deus, o Criador de todas as coisas, tem um povo dele na terra, e esse povo dele está aqui reunido, e nós estamos tendo hoje o privilégio de falar das coisas dele, de ter acesso à palavra dele, de ler a Bíblia, de orar, de estar em comunhão, de estar crescendo. Isso é um privilégio, isso não deve ser tratado como um fardo, como uma obrigação. Nós precisamos agir com zelo com tudo aquilo que Deus tem colocado na nossa mão. Porém, Deus também deixou para nós o princípio do descanso, porque Ele descansou. Então, o descanso, o tempo de lazer, de desfrute na nossa vida, ele é um tempo lícito e bíblico. Uma rotina equilibrada entre trabalho e descanso é uma bênção na nossa vida. O problema sempre vai estar no desequilíbrio. Nós precisamos sempre ser organizados, buscar ser organizados e separar sempre, diariamente ou semanalmente, um tempo de descanso para nós, para nossa família, fazer coisas diferentes, De preferência, uma dica que eu falo é para a gente realmente relaxar e descansar, é sair das telas um pouco, dar uma caminhada, nem que seja no pátio da casa, ver as gramas e coisas, porque a gente está tão conectado hoje em dia, tão fixo na internet, com tantas coisas, ou na TV, em casa, filmes e tantas coisas que tem de distração, que às vezes a gente não descansa se a gente não sai um pouco ver a natureza. Tem até um termo da psicologia hoje, que os psicólogos estão mandando muito as pessoas a saírem caminhar na natureza. O termo para descansar a mente é passarinhar, observar os pássaros. Então, é algo que é muito bom para desestressar, para descansar. Porque nós realmente, no tempo de descanso, a gente precisa descansar. Às vezes a gente tira uma folga, mas a gente não descansa. A gente está sempre fazendo muitas coisas. Então, o problema sempre vai estar no desequilíbrio. Quando nós destinamos maior tempo para o nosso trabalho, para as nossas tarefas, seja um trabalho profissional, seja na nossa casa, seja nos estudos, ou seja até ministerialmente, nós corremos o risco de negligenciar a nossa família, problemas que podem estar acontecendo na nossa família, ou de desenvolver até doenças emocionais. Hoje nós estamos vivendo na época do estresse, das síndromes, da ansiedade que está pegando muito as pessoas. Então, nós precisamos cuidar com esse tempo de trabalho para que a gente não venha desenvolver esses problemas. Mas também, ao contrário, também pode se gerar problema. Quando nós gastamos muito do nosso tempo descansando, no lazer, nas distrações, nós corremos o risco de ficar preguiçosos,
negligentes, improdutivos e não evoluir na nossa caminhada. Aí depois é o caso que a gente vê, né, de pessoas que ficam murmurando porque não têm avançado na sua vida. E aqui eu quero frisar também algo muito sério que nós temos visto acontecer hoje no meio cristão. O diabo, ele não traz só sofrimentos e lutas. Ele proporciona prazer, distração, conforto para que a gente tenha desinteresse pelas coisas do céu. Isso é algo muito grave que tem acontecido. Muitas vezes eu converso com pessoas assim, quando eu vou falar da volta de Jesus, ou a pessoa demonstra medo, que aí, isso eu estou falando de cristãos, né? Não estamos nem falando no âmbito aí fora do mundo, falando de cristãos. Ou a pessoa demonstra medo, e aí a gente fica sem entender por que medo, né? Se nós estamos vivendo para Cristo, vivendo uma vida com Ele, aguardando ansiosamente o dia que nós vamos encontrar com Ele, ou a pessoa demonstra desinteresse. E esse desinteresse muitas vezes é por quê? Porque a pessoa está com uma vida muito boa, uma vida muito confortável aqui, muito cheia de prazeres para desfrutar. E aí a pessoa não tem interesse de saber da eternidade, das coisas do céu. Mas nós precisamos saber, sim, que nós não sabemos o nosso dia e a hora que nós vamos partir daqui. Então, nós precisamos realmente viver bem interessados nas coisas do céu, no que Deus quer para nós e no que nós vamos viver na eternidade. A Bíblia nos ensina em 1 Coríntios 10, 23, que tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Né? E baseado nesse texto, eu quero refletir nessa noite. O que nós temos feito em relação ao nosso tempo? Estamos paralisados na nossa zona de conforto, ou nós estamos agindo de forma desequilibrada em nossa rotina, ou estamos buscando avançar, mesmo que em pequenos passos, abrindo mão do conforto e partindo para a ação. Não é fácil, né? A vida cristã, realmente, a nossa caminhada, ela não é fácil abrirmos mão. Eu sei disso, né? Porque eu peguei esse tema realmente porque é algo que eu vivo na minha pele. Não é fácil a gente abrir mão de coisas, né, que a gente está há muitos anos, às vezes, acostumado, rotinas que a gente tem, para viver uma vida diferente com Deus. Mas a gente sabe que é necessário. Cabe a nós, então, buscar a sabedoria de Deus para saber o que nos edifica, né, o que é realmente necessário manter na nossa rotina diária e o que a gente pode realmente abrir mão. Deus, ele nos deu dons, talentos e Ele deseja nos usar para a sua glória, né, nos locais aonde a gente estiver, para que a gente seja pessoas que solucionam problemas e não criam problemas. Que a gente seja pessoas que impactam vidas através do nosso exemplo e posicionamento. Uma coisa que eu sempre já falei aqui em outras oportunidades, né, é que mesmo que a gente não perceba, nós estamos sempre sendo observados por pessoas. Mesmo que você pense assim, mas a minha vida é, sei lá, é insignificante, eu não faço nada tão grande, sei lá, mas você está sim sendo observado por pessoas. Nós, como cristãos, nós somos observados. O que significa isso é que nós precisamos ser responsáveis pelas nossas ações. Porque muitas vezes a gente se preocupa em trazer pessoas para Cristo, e isso é muito bom. Nós precisamos evangelizar e pregar, né? Usar o nosso crentez, que é o nosso dialeto do crente. Aleluia, amém, Deus abençoe, glória a Deus. Nós precisamos usar o nosso dialeto e atrair pessoas para Cristo, trazer pessoas para a igreja, sim. Mas nós precisamos saber que nós podemos afastar pessoas de Cristo através do nosso comportamento. Muitas vezes a gente revela quem a gente realmente é e nós afastamos pessoas, né? Porque as pessoas, elas cuidam muito o nosso comportamento, elas cuidam muito o nosso caráter, a forma como a gente é no nosso trabalho, né? Sobre a nossa pontualidade, sobre a nossa obediência aos nossos líderes, a nossa honra aos nossos líderes, como nós trabalhamos, de que forma nós estamos nos comportando com os nossos colegas, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, de que forma nós vivemos a nossa vida financeira, como nós pagamos as nossas contas em dia.
tudo isso é observado em nós. Por quê? Porque o mundo não lê a Bíblia, o mundo lê a nossa vida. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Essa frase sempre é falada aqui, né? Mas não custa a gente repetir sempre. Então, nós precisamos ser responsáveis pelas nossas ações. Existem algumas pesquisas e projeções que em 14 anos os evangélicos representarão mais de 40% da população brasileira. E eu não sei bem como que foi feita essa pesquisa, mas glória a Deus, isso é motivo de alegria saber do crescimento numérico da Igreja de Cristo. Isso é muito bom. Só que isso também nos faz refletir sobre o crescimento em maturidade e influência da Igreja de Cristo. Nós precisamos sim ganhar pessoas para Cristo, mas nós precisamos buscar amadurecer para que a gente também sirva de exemplo, para que as pessoas também amadureçam, né, e realmente a gente exerça uma influência grandiosa nesse mundo, né? Esse mundo que vive tão em trevas. Então, aqui na nossa Igreja Viva, como vocês viram no telão, a nossa visão é discípulos avivados em poder e caráter. O poder, ele atrai as pessoas, mas o caráter as mantém. Nós nos mantemos, então nós não podemos andar com um só, nós precisamos ter os dois, tanto o poder quanto o caráter na nossa vida. Então, ser um cristão maduro, que saiu da sua zona de conforto e frutifica, está dando frutos para o reino, dói. Esses processos, né, de frutificar dói. E a Bíblia diz que toda árvore que dá frutos passa pela poda para que dê ainda mais frutos. Então, toda pessoa que é madura, que passou pelo processo, está frutificando, enfrenta um machado, dói, passa por dores para frutificar. Porém, aquele que permanece no seu conforto, que não frutifica, ele sofre uma dor ainda maior. Porque além de enfrentar o machado da poda, vai enfrentar o fogo. Porque a Bíblia também fala que a árvore que não produz frutos enfrenta o machado e o fogo, porque é cortada e lançada fora para queimar. Então, que a gente realmente leia a nossa Bíblia e escute esses textos com muita responsabilidade. Que Deus nos ajude a fazer um compromisso de não nos acomodarmos na nossa zona de conforto, mas vivermos de uma forma responsável, dando frutos para o reino. Amém, igreja? A conclusão, então, da nossa palavra hoje é: sair da zona de conforto é difícil, mas permanecer nela também é, porque haverá consequências eternas. Então, meu desejo para todos nós, porque eu também estou em processo, todos nós estamos aqui vivendo um processo, alguns estão mais à frente, outros estão mais atrás. Em algumas áreas da vida tem pessoas que estão mais desenvolvidas, em outras áreas estão precisando mais de ajuda, estão precisando de mais esforço, mais trabalho. Mas o meu desejo para a igreja nessa noite é que a gente realmente faça uma autoanálise e veja quais as áreas que nós estamos precisando trabalhar mais, quais as áreas que nós realmente estamos precisando sair da nossa zona de conforto, buscar mais a direção de Deus, buscar mais ensinamentos, buscar mais aprendizado, trabalhar mais nisso, seja na área profissional, seja na área dos relacionamentos também. Nós nem aprofundamos até muito hoje a área dos relacionamentos que nós precisamos amadurecer muito, né, na questão de como nós nos relacionamos uns com os outros. Então, que cada um nessa noite possa fazer uma reflexão sobre essa palavra e ver em que área da sua vida precisa realmente abrir mão do seu conforto e avançar. Nós estamos aqui como igreja para crescer, para avançar. Todos nós juntos, né? E como pregou semana passada a pastora Cíntia, nosso alvo é o céu, nós precisamos correr para lá. Então, nós precisamos prosseguir todos os dias. Vamos orar.